Seja muito bem-vindo a mais um encontro extraordinário dessa semana nossa, que tem sido uma semana impactante. Rafa Tarso aqui, e já vai chegando aí para o nosso terceiro encontro. Essa semana que tem sido uma semana realmente onde nós estamos mexendo nas coisas mais profundas do nosso ser, não é verdade? Ontem nós tivemos uma aula aqui de bloqueios emocionais que foi poderosa. Milhares de pessoas foram impactadas. Ontem, quando eu estava vendo os comentários, as pessoas dizendo como que um peso saiu da vida delas, como que elas se sentiram aliviadas. Se você não assistiu a aula de ontem, você perdeu uma aula sobre bloqueios com uma técnica aplicada ao vivo. Agora, se você perdeu, fique tranquilo, porque nós vamos enviar o replay das nossas aulas sempre no nosso grupo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Eu quero ver esse chat aqui, né, cheio de mensagens. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, coloca no chat. Quem estava aqui na aula de ontem? Digita eu. Quem estava aqui na aula de ontem? Digita eu. Foi uma aula poderosa e a aula de hoje, gente, ela vai tirar digamos, do oculto, do escondido, da escuridão, aquilo que hoje mais afeta a sua vida. A aula de hoje, ela é muito importante. Como eu tenho dito, né? Todas as aulas são importantes. E o que você está recebendo aqui nesses dias, eu tenho certeza que em muitos treinamentos pagos e até em eventos presenciais pagos, você não recebe o que você tem recebido aqui nesses dias. É uma semana realmente que vai ser um divisor de águas na sua vida, ok? Maravilha! Você que estava aqui na aula de ontem, como é que você passou a sua noite, hein? Foi maravilhosa a sua noite? Dormiu bem? Descansou bem? Eu espero que sim, porque a nossa jornada ainda está, digamos assim, um pouquinho do início para o meio. A gente tem muito chão ainda para andar essa semana e eu quero que você se comprometa, não é comigo em si, eu quero que você se comprometa com a sua transformação. É sobre a sua mudança, é sobre o seu romper, tá bom? Ok? Olha só, para a gente começar aqui, eu quero sempre dar aquelas mesmas direções. Pega papel, pega caneta, procura um lugar reservado, se tiver um fone de ouvido, coloca esse fone de ouvido aí para você aproveitar ao máximo a nossa jornada, tá bom? É muito importante também que você vá fazendo anotações, porque no final da nossa semana eu quero utilizar essas anotações. Então, as anotações que você fez na segunda, que você fez ontem, identificando bloqueios, eu quero que você permaneça com essas anotações aí, tá certo? Por quê? Porque vai chegar uma determinada aula, não vou revelar qual, vou fazer mistério, tá bom? Que nós vamos pegar essas anotações e nós vamos ter um ato simbólico com elas, tá bom? Então, por enquanto, vá anotando, né, os principais insights dessa aula, mas principalmente vá anotando aquilo que você identifica na sua vida. Hoje é uma noite de diagnóstico, tá? Na noite de hoje, eu vou revelar aquilo que está oculto na sua alma. Aquilo que nós chamamos de lealdades invisíveis. Essa aula é uma aula poderosa e eu vou começar a trazer muita coisa que está no seu inconsciente, como eu já tenho feito desde segunda-feira. Então é importante que hoje você tenha papel e caneta em mãos. Por quê? Porque na hora que eu começar a trazer as lealdades invisíveis, eu quero que você comece a dar uma nota em cada uma delas. Então quando eu dizer, a primeira lealdade é essa, aí eu quero que você dê uma nota. Você tem essa lealdade na sua vida? Oculta? Que eu vou revelar agora? Então eu preciso de papel e caneta para você ir dando uma nota. Por quê? Porque no final dessa aula eu vou aplicar uma técnica. Ontem eu apliquei uma técnica de ressignificação e desbloqueio e hoje eu vou aplicar mais uma técnica. Só que eu preciso que você vá fazendo as anotações, porque as anotações que eu vou pedir para você fazer, tá? Fica tranquilo, não precisa anotar a aula toda. As que eu vou pedir para você fazer, eu preciso delas no final dessa aula para que você possa, junto comigo, vivenciar o que eu estou preparando hoje aqui para você, tá bom? Ó, eu quero reforçar que a nossa jornada, ela continua, tá? E os vencedores são aqueles que vão até o fim. E se você está comprometido em ir até o fim, digita nesse chat aqui para todo mundo que está aqui talvez pela primeira vez, digita aí, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Hoje, nossa aula é sobre as lealdades invisíveis na sua alma, aquilo que te controla no oculto. Amanhã, já antecipando, é a aula mais importante da semana, tá? Não que as outras não serão, porque nós vamos ter mais aulas.
Mas amanhã é a aula mais importante da semana. Por quê, Rafa? Porque amanhã eu quero que você entenda que eu estou construindo um caminho com você. De segunda até hoje, eu estou desconstruindo muitas coisas, eu estou trazendo à tona muitas questões ocultas que estão controlando a sua vida. Crenças limitantes, feridas, bloqueios, padrões mentais disfuncionais, errados, só que amanhã eu preciso trazer o remédio. Amanhã eu preciso trazer o remédio para você. Amanhã eu preciso falar o seguinte, olha, a gente levantou tudo isso aqui. Tudo isso aqui são problemas que você está carregando. Parte deles a gente começou a tocar através das técnicas das ressignificações. Mas agora eu preciso resolver isso aqui. A gente precisa resolver isso aqui para que você possa realmente viver uma vida extraordinária. Então a aula de amanhã é a mais importante. Então eu quero que você anote aí nas suas anotações. A aula de amanhã é a mais importante e você não pode faltar por nada. Porque é a aula onde eu vou literalmente apontar para você o que fazer para você acessar uma vida extraordinária. Uma vida que rompe no financeiro, no emocional, no relacional, no profissional, no espiritual, em todas as esferas, tá bom? Mas até amanhã eu preciso começar e continuar a revelar para você aquilo que está oculto, porque se a gente não enxergar o que está oculto, a gente não consegue tratar, não é verdade? Então olha só, amanhã é muito importante, então não falte por nada, tá bom? Bom, e para a gente entrar já no conteúdo, né, eu não quero delongar aqui, eu quero pedir mais uma vez que você deixe o seu like, tá? Deixa o seu like agora, vai lá, toca nesse xizinho aí, fecha o chat, vai lá e deixa o seu like. O tema da aula de hoje está aí na tela. Lealdades invisíveis da sua alma. As dores que moldaram quem você acredita ser e como elas governam a sua vida hoje. Essa é uma aula muito, muito, muito importante, tá? Extremamente importante. Por quê, Rafa? Porque essa aula eu quero trazer mais questões que estão no seu inconsciente, só que essa aula vai fazer você aprender a se ler e ler as pessoas. Quando você bater os olhos nas pessoas, você vai conseguir fazer a leitura através do corpo das pessoas. Só que ao mesmo tempo, né, ou na verdade antes de ler as pessoas, você vai aprender a ler você. Para entender o porquê que você é assim, o porquê que você sente o que sente, pensa o que pensa, até o formato do seu corpo tem a ver com as lealdades invisíveis da sua alma. Fica tranquilo que você vai entender tudo, ok? Então vamos avançar aqui. Olha só. A raiz invisível que está aí, né, te sabotando e que está aí travando a sua vida em várias áreas, trazendo problemas e dores, basicamente ela é composta por essa sequência, tá? Você tem uma ferida emocional, que é a dor original, entende? Que não foi processada, e eu tenho te explicado isso desde a primeira aula, principalmente as feridas que entraram na nossa vida a partir da nossa infância, tá? Obviamente que não entra só na infância, né? Durante ao longo das nossas vidas, as coisas que vão acontecendo vão dando lugar para que essas feridas entrem na nossa vida. Então você tem ali a ferida emocional, que é a porta de entrada, que é a dor original, que não foi processada. A ferida emocional gera aquilo que nós chamamos de crença limitante, que é o que você decidiu acreditar a partir daquela experiência dolorosa. E eu te mostrei ontem como que isso está governando a sua vida e isso vai criando o quê? Um bloqueio. A crença limitante, que forma o seu padrão mental, aquilo que você crê, forma agora um padrão comportamental. O padrão comportamental, eu te expliquei ontem, é a máscara, né? É como o seu inconsciente governa as suas ações, as suas atitudes, na tentativa de te proteger, mas acaba te bloqueando. E depois o padrão, né, que são as suas ações, padrão comportamental, você tem o quê? Os seus resultados, que é a vida que você tem hoje. Então a vida que você tem hoje, a vida que eu tenho hoje, seja boa ou seja ruim, ela é fruto dessa sequência aqui, ok? Você não pode remover o que você não consegue ver. E é por isso que a partir de agora eu vou começar a revelar muitas coisas ocultas que estão no seu inconsciente e que você ainda não percebeu. Então, preste muita atenção nessa aula, ok? Olha só, a máscara, eu comecei a falar um pouco sobre a máscara, né? Porque toda ferida, ela vai gerar uma crença e a crença vai gerar uma máscara. O que é a máscara? Reforçando para você não confundir. A máscara é o padrão comportamental
que você começa a ter a partir da ferida, ok? Eu comecei a falar um pouco ontem da máscara, mas hoje vocês vão entender ainda mais, tá? A máscara, então, não é que você está fingindo. Na verdade, você nem sabe que está utilizando a máscara de determinada ferida, de determinada lealdade invisível. A máscara é um mecanismo de sobrevivência. Então, quando uma dor chega, que é grande demais, a alma registra e ela vai desenvolver mecanismos de proteção. Então a máscara, ela esconde a ferida e tenta te proteger de uma dor de uma dor futura, ou possível dor futura se você vier sofrer com a ferida novamente. Só que ela não cura a ferida. E a ferida que não é curada, ela amadurece na sua vida. Ela permanece na sua vida. Ela cresce na sua vida. E ela passa a governar a sua vida de maneira silenciosa, por baixo de tudo. E é isso que está acontecendo com você e você vai ficar chocado e chocada nessa aula em perceber como que isso está te controlando. Então olha só, agora eu vou falar sobre as 5 lealdades invisíveis, tá? Que são baseadas nas 5 principais feridas. Existe uma tese, né, dentro de abordagens psicológicas que diz que todas as outras feridas que nós carregamos, elas derivam dessas 5 principais feridas. E esse é o momento que eu quero que você pegue papel e caneta, porque você vai ter que começar a anotar. Quando eu começar a falar sobre cada ferida, que eu vou te apresentar o que ela representa e quais as características dela, você vai dar uma nota de 0 a 10. De 0 a 10, o quanto eu tenho dessa ferida aqui, entende? Então, a primeira ferida, por exemplo, é a ferida da rejeição. Então você vai anotar aí no seu papel, rejeição. Número 1, tracinho, rejeição. Eu vou te explicar, eu vou trazer à tona todas as características dessa ferida, tá? E aí você vai colocar uma nota de 0 a 10, o quanto eu tenho da rejeição da minha vida. Talvez 0, talvez 2, talvez 3, talvez 10. Agora, uma coisa importante que eu quero trazer aqui para você, tá? Que eu não quero, que eu quero reforçar para isso aqui não ficar mal entendido para ninguém, tá? Que eu me lembrei agora aqui. Nessa semana nós estamos nessa jornada poderosa aonde eu estou sendo o seu mentor. Literalmente, o seu mentor, tá? A partir da semana que vem é a jornada do aluno. E como eu falei ontem, eu quero reforçar hoje novamente porque pode ter pessoas novas aqui, tá? Eu não faço pegadinha. Eu sou um cara bem transparente, bem claro e bem honesto. Eu tenho mais de 16 mil alunos, eu tenho um método chamado Método Vida Extraordinária e o que vocês estão vendo aqui nessa semana na verdade, não representa nem 5% lá do método. Eu peguei algumas aulas do método e estou trazendo aqui para vocês em formato de conteúdo. Então, tudo isso que está impactando vocês é uma fração do que tem lá dentro do meu método, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu vou também apresentar o meu método para vocês e se fizer sentido para você, eu vou te convidar a ser um aluno e uma aluna minha e eu vou ser o seu mentor durante um ano inteiro. Rafa, por que você está falando isso? Você abre um parênteses. Porque, novamente, somos transparentes, eu gosto de ser direto, eu não faço pegadinha para ninguém. Eu vou entregar o meu melhor para você durante toda essa semana, que vai te impactar, que vai te transformar, que vai trazer muitas coisas à tona, resolver muitas questões, mas é claro que não dá para você resolver tudo numa semana só. Por isso que eu tenho um método e eu sou um mentor e acompanho essas pessoas dentro do meu método. Então, se você mais adiante quiser caminhar comigo durante um ano, você terá essa oportunidade, tá bom? Feito aqui o alinhamento, né, para a gente ser bem transparente, voltemos aqui para a nossa aula, tá? A primeira ferida ou a primeira lealdade invisível, anote aí, a rejeição. A rejeição, ela nasce quando a criança sente que é um fardo, que não é desejada, tá? Ela pode vir de um olhar distante do pai, da mãe, da ausência, do silêncio, aonde deveria haver acolhimento, não houve acolhimento, aonde deveria haver afeto, não houve afeto. Então a criança começa a se sentir rejeitada. Eu quero reforçar para você que qualquer ferida pode entrar nas nossas vidas em qualquer fase, na infância, adolescência, juventude, fase adulta, mas as principais feridas que geram os bloqueios no inconsciente, geralmente elas entram na nossa infância, ok? Qual que é a crença de alguém que foi rejeitado, né? Que se estabelece? Eu não tenho valor. Eu não mereço existir plenamente. Qual que é a máscara? A máscara do fugitivo. Reforçando, o que é a máscara, Rafa? A máscara é o padrão comportamental que o seu inconsciente desenvolve para tentar te proteger da dor da ferida.
Só que na tentativa de te proteger, ele acaba te bloqueando, porque ele não trata com a ferida. É como se ele fizesse vistas grossas. A ferida continua lá. Então, qual que é a máscara da ferida da rejeição? A máscara do fugitivo. Ou seja, qual que é o comportamento dele? É uma pessoa que sempre é arredia. É uma pessoa que tenta sempre passar desapercebida, invisível. Ela não quer se expor, né? Ela tem medo de se expor, ela tem medo que as pessoas a vejam. Por quê? Porque inconscientemente ela tem medo de ser rejeitada novamente, ok? Qual que é o físico, o corpo? Rafa, como assim o corpo? Sim, cada ferida ela influencia na formação física do ser humano. Talvez você não sabia disso, mas a nossa formação física não é só genética herdada dos nossos pais, tá bom? Ela tem a ver também com as feridas que nós trazemos desde a nossa infância. Geralmente, quem tem a ferida da rejeição é uma pessoa que tem ombros curvados, igual você está vendo aqui na foto, tá? Ela projeta o peito para frente, ela projeta os ombros curvados para frente, projeta o peito para trás, como se ela quisesse se encolher para dentro. Então, percebe? Você vai encontrar pessoas que andam assim, ó, que vivem assim. Por quê? Porque ela tem uma ferida da rejeição. O corpo fala. Isso aqui é maravilhoso porque eu vou te mostrar de cada uma das 5 feridas e você vai começar a observar não só em você, mas nas pessoas ao seu lado. Quando a gente aprende isso aqui, a gente entra nos lugares, começa a lembrar dos nossos parentes, olha para o marido, olha para a esposa. Nossa, o fulano tem a ferida X. O fulano tem a ferida 2X. Nossa, é por isso que ele é assim. Olha o corpo dele. Então, só pelo corpo você consegue identificar que tipo de lealdade invisível, que é uma ferida emocional que a pessoa carrega e que você carrega também. O olhar dessa pessoa é um olhar esquivo, distante. Como ela tem medo de ser vista, então ela não olha muito nos olhos da pessoa. A presença dela é uma presença minimizada, ou seja, é o fugitivo. Ela não quer ser percebida, ela não quer ser notada. Por quê? Ser notado, ser percebido, pode se tornar um perigo. Porque se eu for notada ou percebida, eu posso ser rejeitada ou rejeitado. Ok? Bom, como que o fugitivo, ou seja, quem tem a ferida da rejeição, lida? Primeiro, consigo mesmo. Olha esse quadro aqui, vai me ouvindo, foco total, porque eu quero que no final você dê uma nota, para entender se você tem ou não essa ferida, tá? Como que o fugitivo, quem tem a ferida da rejeição, lida consigo mesmo? Ele se isola, é um isolamento involuntário, perfeccionismo excessivo, autocrítica severa e dificuldade de ocupar espaço. Como é que ele se relaciona com os outros? Sabota as relações boas, antecipa a rejeição e se afasta antes. Intimidade real gera pânico. Olha só, geralmente quem foi rejeitado, quando ele percebe que vai ser rejeitado, ele rejeita antes, para que ele não seja rejeitado, entendeu? E a intimidade real, quando ele percebe que está construindo uma intimidade muito verdadeira com uma pessoa, isso gera medo, gera pânico. Por quê? Porque ele pode ser exposto, ou alguma fraqueza pode ser exposta, e a pessoa tem medo de ser rejeitada pelo outro, caso o outro venha ver um defeito ou uma fraqueza. Como que essa pessoa que tem a ferida da rejeição, a lealdade invisível da rejeição, se comporta no trabalho? Dificuldade em se promover, sabota o sucesso por sentir que não merece ocupar posições maiores. Como que ela se relaciona com Deus? Porque a ferida afeta até o seu relacionamento com Deus. Ela sente que as orações não chegam, acha que precisa merecer a graça que Deus... acha que precisa merecer a graça e que Deus não a ama pessoalmente. Que Deus esqueceu ela, que Deus rejeitou ela. Que tudo dá certo para os outros, menos para ela. Então, essa é a primeira lealdade invisível, a ferida da rejeição. Agora coloca aí nas suas anotações, de 0 a 10, o quanto você identifica essa ferida na sua vida, essa lealdade invisível. Coloca aí, de 0 a 10, tá bom? É bom você anotar, porque no final a gente vai ter uma técnica e eu quero que você use essas anotações, tá? A segunda lealdade invisível, né, que é a segunda ferida aqui, é o quê? O abandono. Qual que é a origem dessa ferida? Ela nasce da ausência. Um pai que saiu de casa, uma mãe emocionalmente ausente, ou a sensação repetida de estar sozinha em tudo aquilo que você faz, tá? Ferida do abandono. Qual que é a crença central que essa ferida gera?
que a pessoa está sozinha, que ela não pode contar com ninguém, que as pessoas sempre vão embora, ok? Por isso que ela desenvolve a máscara da dependência. Essa é a máscara de quem tem a lealdade invisível, consequência da ferida do abandono. Então ela constrói a vida em torno do outro. Ela tem uma necessidade imensa de presença para se preencher, uma escassez de amor, de atenção e de afeto. E o medo de perder novamente acaba levando essa pessoa à insegurança, à possessividade, aos ciúmes e etc. Ou seja, é o dependente. O dependente, ele é aquele que tem medo de ser abandonado, ok? Vamos lá, deixa eu minimizar aqui que minha tela acabou pegando aqui. Ó. Como que é o perfil, o biotipo, o corpo de quem tem a ferida do abandono? Uma inclinação constante, tá? O corpo se dobra na direção do outro, mas o corpo também é muito flácido, é solto, né? Imagina aquela pessoa que anda, ela tem os braços longos, ela é mais magra, tá? Ela é magra, tem os braços longos, tá? O corpo geralmente inclina para frente, mas é um corpo que anda meio solto, meio bambo, entendeu? Como se ele tivesse a necessidade de apoio, de buscar firmeza. Então você vai perceber que quem tem a ferida do abandono são pessoas magras, mas que têm os braços compridos e ela anda muito assim com o corpo solto, tá? Um olhar buscador, expressivo, procurando por conexão intensa o tempo todo, porque a pessoa quer ser aceita, né? Quer ser acolhida. Uma estrutura fina, como está bem aqui na foto descrito, aparência de fragilidade, como se precisasse de suporte para se sustentar. Rafa, eu posso ter um pouco de uma ferida e um pouco da outra? É claro que pode. Na verdade, todo mundo tem um pouco de cada ferida. Mas a gente sempre vai ter uma medida maior de algumas feridas, tá bom? Então, esse é o corpo da pessoa que tem a ferida do abandono. Vamos avançar aqui. Vamos lá. O radar do dependente, que tem a ferida do abandono. Então, como que ele se relaciona consigo mesmo? Oscilação emocional extrema. Chora fácil. O silêncio e a solidão gera ansiedade constante. Como que ele se relaciona com os outros? Relacionamentos sufocantes, ciúmes por medo de perder, interpreta ausências normais como rejeição final. Então, às vezes a pessoa não te deu um bom dia, não te ligou, não te mandou um WhatsApp, ou seja, a pessoa deu uma sumida na semana porque ela está muito ocupada, e quem tem a ferida do abandono, essa lealdade invisível, ela acaba interpretando isso como abandono. A pessoa me abandonou, me rejeitou completamente, tá? Como que essa pessoa lida no ambiente de trabalho? Dificuldade em trabalhar de forma independente, então sempre está precisando que alguém esteja com ela, tá? Medo terrível de demissões ou de encerrar parcerias. Afinal, ela é o dependente. Ela morre de medo de ser demitida ou ela morre de medo de perder uma sociedade. Como que essa pessoa se relaciona com Deus? Relacionamento marcado por ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, o que está por trás dela? A insegurança, o medo de ser deixado, né? E se Deus me abandonar? E ela tem constantemente necessidade de sinais. Sabe gente que pede muito sinal para Deus? É gente que provavelmente tem a ferida do abandono. Porque o sinal é a garantia de Deus provar, nossa, ele está comigo, ele não me abandonou não, entendeu? Beleza? Agora vamos lá, de 0 a 10, anota aí no seu caderno. Segundo, né, abandono. De 0 a 10, o quanto você tem dessa ferida, dessa lealdade invisível presente em você? De 0 a 10. Coloca a sua nota aí. Beleza? Terceira lealdade invisível é a humilhação. É a terceira ferida, a humilhação. Qual que é a origem? Nasce de ser envergonhada, ridicularizada, exposta. Quando a criança aprendeu que as suas necessidades eram excessivas ou inconvenientes. Qual que é a crença central que essa ferida traz? Que eu sou um fardo, que os meus desejos incomodam, que eu deveria me envergonhar de quem eu sou. Qual que é a máscara, que é o padrão comportamental que essa pessoa desenvolve? O masoquista. Ela se diminui antes que os outros façam isso. Ela serve e sempre serve e dá e se doa sem limite, sem parar, anulando a si mesmo. Olha só, tem gente, por exemplo, que morre de medo, né,
de falar em público. Não, é porque eu não sei falar em público. Não é que você não sabe falar em público. Se você sabe falar com qualquer pessoa, você sabe falar em público, né? A questão é que você tem medo de falhar em público. Por quê? Provavelmente ferida da humilhação ou da rejeição. Então, por trás de toda trava, de todo padrão comportamental, você vai ter uma lealdade invisível, que é o que nós chamamos de ferida ou feridas emocionais, tá bom? Vamos avançar aqui, ó. Qual que é o biotipo dessa pessoa que tem a ferida, tá? Qual que é o biotipo dessa pessoa que tem a ferida da humilhação, tá? Geralmente é uma pessoa mais cheinha, ok? Então ela carrega primeiro o peso da vergonha, então são ombros caídos, pescoço curvado para baixo, carregando fardos invisíveis. O sorriso é sempre com uma expressão bondosa, acolhedora, mas esconde no fundo uma exaustão de quem sempre serve e dá sem parar para os outros e nunca cuida de si mesmo, tá? O físico, largo e arredondado. O corpo ficou grande para tentar desaparecer emocionalmente na própria massa, né? Na massa de gordura em si, ok? Então, geralmente, esse tipo de pessoa que tem a ferida da humilhação. É uma pessoa que tem esse biotipo, e esse biotipo é uma forma de se proteger, ok? Como que ela lida? Qual que é o radar do masoquista? Como que ela lida primeiro consigo mesma, tá? Autocrítica intensa, especialmente com o corpo. Vergonha dos próprios desejos, piadas autodepreciativas. Como que ela lida com os outros? Relacionamentos de servidão. Atrai pessoas que a exploram. Dificuldade extrema de dizer não. Ou seja, se autoanula. Como que ela é no trabalho? Trabalha muito e cobra pouco. Sente culpa paralisante quando descansa ou tenta cuidar de si. E como que ela se relaciona com Deus? Crença profunda de que precisa sofrer para merecer as bênçãos de Deus. Dificuldade em receber o amor gratuito. Agora, de 0 a 10, o quanto você tem da ferida da humilhação? Coloque aí nas suas anotações. De 0 a 10, o quanto você tem dessa ferida? Gente, é impressionante como que essas coisas são presentes na nossa vida. É batata, não tem como negar. É interessante como que essas coisas são presentes e como que elas nos governam, ok? Vamos lá? Vamos para a próxima ferida, a traição. A traição, aonde que está a origem dessa ferida, tá? Promessas quebradas. Então o pai e a mãe que prometiam sempre para o filho, para a filha e nunca cumpria. Promessas quebradas. Confiança que foi destruída, tá? A pessoa também muitas vezes foi trocada, né? Então preferiram o outro além dela. Isso também traz e abre porta para a ferida da traição, né? Então se ela foi enganada, se ela foi forçada a crescer cedo demais e assumir responsabilidades, tudo isso pode abrir uma janela, uma porta para a ferida da traição. Qual que é a crença central que essa pessoa carrega? Só abrindo parênteses aqui, essa ferida também pode entrar na fase adulta, né? Você foi traído ou traído pelo seu cônjuge, tá bom? A crença central, não posso confiar em ninguém. Se eu não controlar tudo, as coisas vão desandar. Porque a pessoa é insegura, ela não quer ser traída de novo, então o controle é a forma na cabeça dela, no inconsciente dela, de se precaver, tá? Qual que é a máscara? O controlador. Ela acredita que se ela tiver no controle absoluto sobre tudo, nunca mais será surpreendida, machucada, traída ou traído, ok? Qual que é a máscara do controlador? Quem tem a ferida da traição? Olha o biotipo dessa pessoa, né? É uma pessoa mais musculosa. Peito projetado, ombros largos, postura inabalável, comunica autoridade absoluta e força. Geralmente, esse é o tipo de pessoa que ocupa cargos de liderança, tá? Você vai observar que os grandes líderes, a maior parte deles, eles têm esse biotipo aqui, ok? Pessoas que têm mais presença, que se impõem, pessoas que são manipulativas também, porque a ferida, ela pode trazer a parte negativa, mas eu posso converter o negativo em positivo. Eu posso converter manipulação, controle em liderança. Só que isso só acontece quando eu trato com a ferida, tá bom? O olhar mais avaliador, direto, firme, penetrante, não deixa passar nada desapercebido, né? O músculo sempre está
tensionado, os músculos em estado de alerta. Relaxar significa perder o controle e ser traído ou traída novamente. Então, esse é o biotipo físico de quem tem, em maior proporção, a ferida da traição, cuja máscara é o controlador. Ok? Vamos avançar lá. Qual que é o radar de quem tem a ferida da traição, do controlador? Como que ele se relaciona consigo mesmo? Consigo mesmo, tolerância zero. Zero. Ok? Impaciência extrema. Exaustão por não conseguir soltar ou relaxar. Como que ele se relaciona com os outros? Relacionamentos marcados por poder e ciúme. Testa as pessoas com armadilhas sutis para ver se elas vão falhar. Porque ele quer testar a lealdade delas, né? No trabalho, centraliza tudo, tem dificuldade em delegar, não confia que ninguém fará tão bem quanto ela faz. Como que ela se relaciona com Deus? Negociação. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Só que ela vive uma frustração intensa quando ela perde o controle do resultado ou quando ela não consegue cumprir com a sua parte. Então, de 0 a 10, o quanto você tem desse vínculo, dessa lealdade oculta aí, que é a ferida da traição. Coloca aí nas suas anotações, de 0 a 10, o quanto você tem dessa ferida. Ok? Coloca aí. Vamos avançar. Próxima ferida, a injustiça. Qual que é a origem da ferida da injustiça? Pais ou ambientes frios e excessivamente exigentes. Quando as emoções eram desconsideradas e o amor era condicionado ao desempenho perfeito. Ou seja, você só era valorizado, você só era elogiado, você só recebia afeto quando você acertava. Entende? Quando você acertava. Quando você não acertava, você não conseguia receber nada. Qual que é a crença central? Preciso ser perfeita para ter valor. Sentir é fraqueza. Errar é inaceitável. É a pessoa perfeitinha, tá? A máscara é o rígido. O rígido, né? É uma armadura de competência e perfeição para nunca dar margem para críticas. Quem sofreu injustiças no passado é uma pessoa que não sabe lidar com críticas. Então ela tem que ser perfeita para não ser criticada. Qual que é o biotipo, o corpo do rígido, tá? De quem foi humilhado? É aquele corpo de modelo. É o corpo mais bonito, mais simétrico, né? Então tem simetria e disciplina, coluna milimetricamente reta, um esforço constante para se manter certinha, ereto. A máscara é de equilíbrio, expressão fria, emoções ocultas, mandíbula sempre travada pela tensão, né? Sempre aqui, ó, travada. E o biotipo, né? A parte escultural é impecável, né? Ela comunica, o físico dessa pessoa comunica: estou perfeita e não preciso de nada. Ela esconde um cansaço profundo, mas nunca transparece isso, tá? Então, se você tem esse corpo assim, todo certinho, todo alinhadinho, você carrega a ferida da injustiça. Você é o rígido, a rígida, tá bom? Todo ser humano carrega parte dessas feridas, mas algumas ele sempre vai carregar mais, beleza? Qual que é o radar do rígido, né? Como que o rígido lida primeiro consigo mesmo? Consigo mesmo, perfeccionismo paralisante. Sensação permanente de que as coisas não são justas, dificuldade em ter prazer, em desfrutar. Como que ele lida com os outros? Frieza emocional, mesmo com proximidade física. Uma dificuldade enorme em admitir erros ou pedir desculpas. Como que ele é no trabalho? Alta performance, mas eternamente insatisfeita. Exigência com a equipe que sempre gera conflitos. Como que ela se relaciona com Deus? Relacionamento por obrigação. Ou seja, servir a Deus é dever e não amor. Dificuldade em receber a graça, pois exige que Deus seja estritamente justo. Agora, de 0 a 10, o quanto você tem a ferida da injustiça aí. Coloca aí, de 0 a 10. Vamos lá, de 0 a 10. Estou trazendo aqui agora um resumo
que é a matriz das máscaras, só para você ter um pouco mais de clareza, tá? Aqui você consegue ter, inclusive eu te indico, tira um print dessa tela aí, ó, para você ter isso guardado com você, tá bom? Tira um print da tela aí que isso vai te ajudar muito, tá? Então tá aqui, ó. A ferida, rejeição, a máscara, o fugitivo, o corpo, aquele corpo encolhido, né? A crença, eu não mereço existir. Por isso é uma pessoa que sempre está passando, né, desapercebida ou tentando passar desapercebida. Feridas, segunda ferida, o abandono. A máscara é o dependente emocional. O formato físico do corpo, fino e inclinado. Qual que é a crença central? As pessoas sempre vão embora. A terceira ferida, humilhação. Qual que é a máscara? O masoquista, certo? Como que é o corpo dessa pessoa? Largo e encurvado. Qual que é a crença central? Eu sou um fardo. A quarta ferida, a traição. Qual que é a máscara? O controlador. Qual que é o formato físico? Peito estufado, forte e projetado. É o musculoso, lembra? A crença raiz, só eu cuido de mim. E a quinta ferida é a injustiça. A máscara é o rígido, o corpo simétrico e tenso. É o perfeitinho, né? Tudo rigidinho, tudo nos mínimos detalhes, né? E qual que é a crença raiz? Preciso ser perfeito. Então, olha para essa matriz aqui e entenda algo. Eu quero que você dê as notas aí, tá? Importante que você dê as notas. Entenda que todos nós, em grau maior ou menor, nós carregamos parte da maioria das feridas. Só que sempre haverá uma, duas ou três feridas que nós vamos dar uma nota maior, que elas estão mais presentes na nossa vida, ok? O que eu quero que você entenda é o como que isso aqui está controlando a sua vida. O como que essas lealdades invisíveis está te manipulando e você nem sabe. Por exemplo, eu tenho um pouco da ferida do abandono. Quando eu digo eu tenho, é porque fez parte do meu passado. Não significa que ela me governe mais. Por quê? Porque eu já tratei com isso. Mas o perfil fica, tá? Então, vou te explicar um pouco. Por exemplo, eu era um cara no meu passado que toda vez que eu arrumava um relacionamento, todas as vezes, tá? Que eu arrumava um relacionamento, deixa eu só ampliar minha tela aqui, para você me ver melhor. Todas as vezes que eu arrumava um relacionamento, eu destruía os meus relacionamentos com as minhas próprias mãos. Por quê, Rafa? Porque eu era extremamente possessivo, extremamente inseguro, ciumento. Por quê? Porque eu assisti o meu pai ser assassinado na minha frente. E a perda do meu pai, ela foi interpretada pelo meu inconsciente como um abandono. Então, eu sei que meu pai não me abandonou. Ele foi tirado de mim, ele foi assassinado. Mas o meu inconsciente interpretou, de certa forma, como um abandono, porque eu me senti solto no mundo, abandonado no mundo, órfão. Então, como eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida, inconscientemente agora, eu tenho medo de perder pessoas importantes na minha vida. Então, todas as vezes que eu entrava num relacionamento amoroso, se é amoroso, é porque eu considero aquela pessoa importante na minha vida, certo? Inconscientemente, o medo de perder, porque eu tinha perdido meu pai, me levava a sufocar essa pessoa. Eu não dava espaço para as minhas namoradas. Eu arrebentava com os meus relacionamentos e eu achava que isso era amor, porque eu tinha um grau de dependência alto. E quando os relacionamentos acabavam, eu queria me matar. Eu achava que a minha vida não tinha mais sentido. Eu era o cara que sofria, que chorava, que quando uma namorada terminava comigo, eu entrava na pior, na bad, no fundo do poço. Era assim, dias trancado no quarto, chorando, em depressão. Por quê? Por causa de uma ferida. Só que eu não tinha consciência disso, entendeu? Por exemplo, quem tem a ferida da traição é uma pessoa muito controladora, é uma pessoa muito insegura, é uma pessoa que ela quer o tempo todo não dar a possibilidade dela ser trocada. Porque a dor da traição é a troca. A pessoa foi trocada por uma outra pessoa, seja no trabalho, seja no relacionamento, não importa. Como eu te falei ontem, né? Por exemplo, um comportamento muito comum de mulheres, mas também de homens. Mas vou pegar a mulher geralmente, né? Mulher é mais traída do que homem até então, né? Quando uma mulher é traída, ou seja, ela é trocada, ela vai desenvolver um comportamento de ser mais controladora, de ser insegura, né?
E também, fisicamente, essa mulher pode desenvolver algumas características. Como, por exemplo, é muito comum a mulher, depois que ela foi traída, ela começa a se cuidar, ela se torna vaidosa. Se ela tiver condição financeira, ela começa a fazer muito procedimento estético. É comum. E ela se torna uma mulher muito sedutora. Uma mulher que começa a se expor demais. Por quê, Rafa? Porque inconscientemente ela foi trocada, e inconscientemente ela está dizendo o seguinte: eu fui trocada lá atrás. E agora, para não ser trocada de novo, eu vou ser a mais bonitona, a mais sedutora, a mais boazuda, a mais gostosuda. A mais gostosuda, nem sei se existe essa palavra, né? Gostosona. Ou seja, não vai ter para ninguém aqui no meu pedaço mais. Eu quero ver alguém me trocar de novo. Então, por isso que eu vou repetir, as mulheres têm que se cuidar, todo mundo tem que se cuidar. Eu sou um cara vaidoso, eu cuido de mim, cuido da minha aparência, né? Aqui em casa todo mundo tem um pouco de vaidade, porque é importante se cuidar, tá? Inclusive tem casamentos que acabam por causa disso, tá? Mas presta atenção, mas tem níveis que é um exagero. Você percebe que é um exagero, por trás tem uma ferida. Então a mulher, ela pode se tornar muito sedutora, porque ela está querendo garantir que ela não vai ser trocada de novo, ou ela pode se tornar muito desleixada. Tem mulheres que depois de uma traição, ela se desleixa, ela se descuida completamente. Isso também pode acontecer com homens, tá? É vice-versa. Então a mulher não se cuida mais, não se embeleza mais, ela começa a ganhar peso. Por quê? Porque inconscientemente, olha como que funciona o inconsciente, tá? Inconscientemente ela tá entendendo o seguinte, entendendo ou não, porque ela não entende, mas como que funciona? Eu vou traduzir para você. Eu fui traída, eu fui trocada. Logo, para eu não sentir novamente a dor da traição, da troca, eu não vou me relacionar. E para mim não me relacionar, eu não vou ser atraente, porque se eu for atraente, pessoas vão vir até mim. Então eu nem quero ser atraente. E ela começa a se desleixar. Só que isso que eu estou explicando para você, ela não entende. Eu estou traduzindo o inconsciente de uma pessoa que foi traída, que foi trocada. Você está compreendendo? É uma pessoa que ela quer sempre ser melhor do que as outras, muito resultado, muita performance. Por quê? Porque se ela garantir que é melhor do que todo mundo, ninguém vai trocar ela por ninguém. Então você percebe que cada uma dessas feridas, que eu chamo também de lealdades invisíveis, elas estão controlando a sua vida, elas estão ditando o seu padrão comportamental, elas estão também atrapalhando a sua vida. Você percebe que a maneira como você se comporta, como você vê o mundo, se vê, lida com as pessoas, não é algo sem raiz, sem nexo, não é por acaso. E a gente precisa começar agora a tratar essas feridas. Por quê, Rafa? Porque senão elas vão continuar te governando, te manipulando, ditando padrões que não têm a ver com a sua essência. Rafa, mas tem como lidar com essas feridas? Tem. E o primeiro passo é esse aqui. É esse aqui. Esse qual? Você agora está consciente. Você agora está entendendo que existem coisas ocultas na sua alma que estão te governando. Quem está me entendendo aqui, digita eu nesse chat aqui. O primeiro passo é esse. Eu te falei ontem. Por que é que eu amo o conhecimento? Por que é que eu amo ensinar? E por que é que você deveria ir até o fim conosco? Inclusive se tornar um aluno meu, tá? Já vou te motivar a isso. Porque quanto mais você aprofundar naquilo que realmente é a verdade, que eu estou trazendo para você, e eu estou trazendo um pouco dessa verdade, você vai parar de ser cego em relação a si mesmo. Você vai parar de ser cego em relação àquilo que te controla, aquilo que traz sofrimento, aquilo que traz dor, aquilo que sabota sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida relacional. As áreas da sua vida que estão um fracasso, que estão em frangalhos, é porque existem feridas por trás, lealdades invisíveis que ainda estão te sabotando. Porque você tem que lembrar que através de cada ferida entra uma crença. A crença forma o seu padrão mental. Seu padrão mental influencia o emocional e o comportamental, que no fim constrói a sua realidade. Vocês percebem o tanto que isso se encaixa? A ferida, a crença, que é o padrão mental, as emoções afetadas, o comportamento e a vida que você não quer ter mais. E a vida que você não quer ter mais. Agora, se eu quero mudar a vida que eu tenho hoje, eu preciso mudar o quê? Eu preciso ir lá no inconsciente, eu preciso começar pela raiz, eu preciso tratar essas lealdades invisíveis, que para você hoje não está mais se tornando invisíveis. Por causa dessa aula, meu Deus do céu. Meu Deus do céu!
Essa é a clareza. Por que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Porque a verdade tem esse poder de abrir os seus olhos, de trazer à tona aquilo que está te escravizando, sabotando a sua vida. Agora você entende que dá para você viver uma vida extraordinária? Qualquer um pode viver uma vida extraordinária, desde que não seja qualquer um. Se você decidir não ser qualquer um, você vai viver uma vida extraordinária. E o que é decidir não ser qualquer um? É decidir mergulhar em tudo aquilo que eu estou te apresentando. É decidir seguir essa jornada. É decidir ir até o fim. Por isso que eu quero ser o seu mentor por 1 ano. Por isso que eu quero investir na sua vida por 1 ano. Porque se em 3 dias, porque hoje é a 3ª aula, você já está com seus olhos abertos e vendo essa quantidade de coisas que estão afetando a sua vida, imagina o que eu vou fazer 1 ano investindo na sua vida, acompanhando você. E você tendo acesso a tudo que nós temos no método Vida Extraordinária. Meu Deus do céu, a verdade é poderosa. A verdade liberta, querido. Foi por isso que eu saí do zero. Foi por isso que eu saí do nada e consegui construir a vida que eu construí hoje. E é por isso que as pessoas que estão caminhando conosco estão construindo uma vida extraordinária. Agora, o que eu quero fazer com você? A gente vai se preparar porque eu quero aplicar uma técnica hoje. Mas eu quero te dizer algo, querido. Leve a sério tudo que eu estou fazendo aqui. Quais dessas feridas, olha para a sua anotação aí, quais dessas feridas você tirou as notas mais altas? Olha aí agora para a sua anotação. Das 5 feridas, quais delas você tirou uma nota alta? Vou colocar aqui de novo para você ver, ó. Tá aqui na tela. Rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Olha aí para suas anotações. Eu quero que você entenda. Quais das feridas teve maior nota? Nota 10, nota 9, nota 8. Maior nota. Tenta identificar. Porque é essa lealdade invisível que mais está te controlando hoje. Você pode falar, Rafa, eu tenho as 5 feridas. Eu sei, não tem problema. Quem mais tem ferida, mais será um canal de transbordo para curar milhares de pessoas, tá? Porque quanto mais ferida você tem, mais cura você carrega, tá? Quando você, obviamente, trata as feridas, ok? Rejeição, eu vivi rejeição. Abandono, eu vivi abandono. Humilhação, eu vivi humilhação. Traição, eu vivi traição. Injustiça, Rafa, você tem as 5? Eu tenho as 5. Não que as 5 operam mais na minha vida, tá? Mas eu vivi as 5 feridas. E parte delas ainda deixam traços no meu perfil. Só que eu aprendi, lidando com as feridas, a pegar aquilo que é negativo e ir para o outro polo. Usar o positivo daquilo que a ferida pode produzir em mim. Entendeu? O positivo, tá? Então, eu tive aí as 5 presentes. Só que das 5, 2 feridas principais, eu tinha a nota maior. Quais as feridas que você tem a maior nota? Veja aí nas suas anotações. E o que eu quero fazer agora? Antes da gente entrar na técnica, que eu quero fazer um momento aqui de ressignificação, para a gente entrar numa técnica, eu quero te mostrar como que as feridas batem, essas lealdades invisíveis, com o depoimento da Patrícia. A Patrícia, ela tem a ferida da traição. E quando você vê o vídeo dela, você vai perceber na cara que ela tem a ferida da traição. Por quê? A Patrícia é musculosa, o corpo dela é musculoso, inclusive ela é personal trainer. Só para você entender, geralmente as profissões que nós escolhemos, quando nós escolhemos por vontade própria, tem a ver com alguma ferida do nosso passado. Por exemplo, quem sofreu a ferida da injustiça, é muito comum essa pessoa se tornar um advogado, um juiz, um policial, porque ela tem sede de justiça. Ela foi injustiçada e agora ela quer o quê? Fazer justiça. Quem tem a ferida da humilhação, é muito comum ela escolher cargos onde ela vai servir mais as pessoas, né? Ela vai servir mais. Então, assim, cada ferida geralmente conecta com um tipo de profissão. Então, olha que loucura isso. Até a sua profissão, ou da maioria das pessoas, foi escolhida por uma ferida, meu Deus do céu. Não foi nem uma vontade própria. Foi a ferida que escolheu sua profissão. Olha que loucura isso. É por isso que o autoconhecimento é poderoso. Porque você sai desse ritmo automático, desse ritmo hipnótico. Então a Patrícia tem a ferida da traição. E a traição vinha destruindo a vida dela.
O divórcio agravou ainda mais, mas ela entrou no método VEX. E olha o depoimento da Patrícia. Eu quero que você olhe para essa tela aqui agora e não distraia. Olha só. Mas hoje eu posso dizer que eu voltei a sorrir. Eu achei que eu não tinha mais vida depois do divórcio. Oi, gente, meu nome é Patrícia. Eu entrei no método VEX e nesse momento eu tava passando por uma situação muito ruim na minha vida. Eu tava me separando do pai do meu filho. Nós éramos casados há 10 anos e realmente eu tava assim, sem saber o que fazer. Rolando o feed do Instagram, vi o Rafa. Eu participei, foi assim, maravilhosa. Gente, é assim, emocionante, eu chorei. Nossa, várias fichas caem na sua cabeça que você nem imagina. Ele apresenta o método VEX, né? E eu não pensei duas vezes. Eu fui investir, gente, o investimento é um investimento e assim, pro que ele entrega é irrisório. Não tem comparação o que o Rafa entrega, o que ele faz na sua vida, o que ele faz na sua mente, a transformação de mente. E hoje, assim, eu digo, e até tava falando com o Rafa ontem, que eu renasci novamente. E hoje eu posso dizer que eu voltei à vida, voltei a sorrir. Essa era a questão da minha vida, né? O meu relacionamento, a minha família, porque eu fui criada numa família com pai, com mãe muito bem estruturada, então quando isso foi por água abaixo pra mim, foi horrível, né? Eu não queria nunca que acontecesse isso comigo, mas hoje eu posso dizer que eu voltei a sorrir, eu achei que eu não tinha mais vida depois do divórcio. Gente, não pensem duas vezes, invistam, dá um jeito, ali você percebe que o objetivo é ajudar. E o Rafa, ele me ajudou muito, e inclusive o suporte dele é muito bom, um apoio maravilhoso. Gente, não pensem duas vezes. Entrem no método VEX, vai transformar a vida de vocês. Bom, tá aí o depoimento da Patrícia e dá pra ver nitidamente, né? Você viu o biotipo da Patrícia, né? Você percebe claramente que a ferida, ela traz esse biotipo, né? Então, é uma ferida que ela carrega desde a infância e ela teve também, infelizmente, né, a tristeza de viver isso na fase adulta, no relacionamento amoroso dela. E é uma mulher que entrou no método VEX, que começou a se restaurar, autoestima, ela está completamente restaurada. Então você olha para a Patrícia hoje, ela mesma diz, né, eu achava que não existia vida depois do divórcio, e essa mulher está sarada, curada, restaurada. Ou seja, não importa qual ferida você tenha, querido, não importa, querida. Se você mergulha nessa jornada, você vai ser liberta e liberto dessas prisões, você vai ser totalmente livre de tudo aquilo que está hoje de maneira oculta dominando a sua vida, tá? E é uma jornada que cada vez mais ela vai trazendo à tona. Como eu te disse, aqui eu tô dando o meu melhor, eu tô trazendo o máximo que eu posso trazer, né? Obviamente não dá para trazer tudo aqui, mas durante esses dias eu quero que você vá até o fim. É por isso que eu quero reforçar com você, não falte nenhuma aula, porque a cada aula eu vou trazer algo que você não percebeu, que você não viu, mas que está hoje sendo raiz do seu sofrimento, sendo raiz da sua estagnação em várias áreas da sua vida, tá bom? Agora é um momento muito importante. Por quê, Rafa? Porque eu quero fazer um momento de ressignificação com você, eu quero aplicar uma técnica para a gente começar a lidar com essas feridas, tá? Eu vou colocar uma música aqui de fundo, e o que eu quero que você faça agora, tá? Eu quero que nesse exato momento você procure um local, se você puder, onde você pode ficar mais tranquila, mais tranquilo. A gente vai fazer aquele exercício de respiração, né? Como sempre. Mas eu preciso que você vá para um local onde você fique mais tranquila, mais tranquilo, para que eu possa, então, junto com você, aplicar essa técnica de ressignificação, tá bom? Ok? Vou te dar um minutinho aí, vai para o local. Não deita, pelo amor de Deus, senão você vai dormir. Eu quero que você senta de maneira relaxada. Pode ser no sofá, pode sentar na cama e escorar as suas costas na cabeceira, pode ser no carro, aonde você conseguir encontrar um local para você sentar. Se você tiver um fone de ouvido, coloque ele agora também, porque isso vai ajudar. Coloca um fone de ouvido aí. Isso vai ajudar também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que noite maravilhosa, que noite extraordinária. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos onde você está. Feche os seus olhos. E nós vamos respirar como nós fizemos ontem, usando o diafragma, tá? Você puxa pelo nariz, sentindo a sua barriga dilatar. Vai segurar
contar até 3 na sua mente e deixar o ar sair de maneira espontânea pela sua boca, ok? Vamos fazer isso durante algumas vezes, tá? Para que a gente faz essa respiração, Rafa? Não é nada místico, é só para a gente realmente desacelerar um pouco os nossos pensamentos, os nossos batimentos cardíacos e a gente agora acessar o que a gente precisa acessar. Por quê, queridos? Porque tudo aquilo que nos traz sofrimento não está aqui, ó, palpável. A maioria das coisas no mundo real, digamos assim, está no seu inconsciente. Quando nós usamos essas técnicas, eu acesso o seu inconsciente e eu consigo te ajudar a lidar com tudo que está te prendendo lá, ok? O que é que a gente vai fazer agora? Uma liberação emocional. Nós vamos fazer agora uma liberação emocional. Então agora fecha os seus olhos, vamos lá. No 3 você vai respirar, inspirar, né, pelo nariz, segurar até 3 e soltar pela tua boca. Vamos lá? 3, 2, 1, inspira, segura, soltou. Relaxa. Mais uma vez, 3, 2, 1, inspira, segura, soltou. Sinta os seus ombros relaxarem. Sinta os seus braços relaxarem. Você vai respirar de novo no 3, 2, 1, inspira. Segura. Solta. Sinta os seus dedos das 2 mãos relaxarem. Sinta agora o seu tronco relaxar. Vamos inspirar novamente no 3, 2, 1, inspira. Segura. Soltou. Sinta suas pernas relaxarem agora. Completamente. Você está completamente tranquila, tranquilo e relaxado. Com seus olhos fechados agora. Eu quero que você imagine uma sala. Uma sala. Não existe nenhum móvel nessa sala. É uma sala quadrada, toda iluminada. Imagine essa sala. Essa sala é o seu espaço de consciência. Você está de um lado da sala. E do outro lado da sala vai aparecer uma pessoa. Qual pessoa, Rafa? Lembra as feridas que você deu nota? Quem te feriu é um alguém. Se alguém te humilhou, se alguém cometeu injustiça, por exemplo, o abuso é uma injustiça, porque a pessoa, ela rompeu com os limites. Quem te traiu? Quem te abandonou? A ferida que você deu a maior nota, existe uma pessoa por trás dessa ferida. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu marido, é a sua esposa. Não importa se essa pessoa já faleceu ou se essa pessoa não está mais presente na sua vida, mas alguém cometeu essa ferida. Então agora você está vendo do outro lado da sala essa pessoa. Olha para ela. Ela está do outro lado da sala. Só que você não tem medo. Você não é mais uma pessoa indefesa, uma criança, um adolescente, uma mulher, um homem indefeso. Você olha para essa pessoa e ao olhar para ela você está em paz, segura, seguro. Olha para essa pessoa que te feriu. Ela representa esse vínculo oculto, essa ferida. Internamente, enquanto você olha para essa pessoa, você diz para você mesma, internamente, eu estou no comando dessa cena. Por isso eu olho com firmeza para essa pessoa. E eu não estou aqui para acusá-la. Eu estou aqui para me liberar.
me libertar. E agora eu quero que você, mais uma vez, respire bem fundo no 3, 2, 1 e... segura. Soltou. Agora eu quero que você olhe para essa pessoa que está do outro lado da sala, sem medo e sem pressa. Olhe para ela. E agora eu quero que você comece a caminhar em direção a ela, com segurança. Você não tem medo de nada. Você caminha com segurança. Pode caminhar em direção a essa pessoa. Caminhe em direção a ela. Agora eu quero que você pare diante dessa pessoa e olhe firmemente nos olhos dela. E você vai dizer para ela, agora eu quero que você repita comigo, diante dessa cena. Abra sua boca e diga: o que você fez me feriu. O que você fez me marcou. Mas hoje eu estou aqui não para te condenar. Eu estou aqui para me liberar, para me libertar. Eu estou aqui, repita comigo, eu estou aqui para devolver o que é seu. Eu não carrego mais a culpa, o peso, a ausência. Eu não carrego mais o rancor. Tudo isso não é meu. Eu te devolvo. Eu te devolvo. Eu retiro de mim e devolvo a você. Porque eu não serei governado por nada mais disso. Agora, olhando firmemente para essa pessoa, eu quero que você diga para ela, repita comigo: eu decido te liberar para que eu possa prosseguir na vida. Eu decido te liberar para que eu possa prosperar na vida. Olhando firmemente para essa pessoa, eu quero que você diga para ela: eu não sinto em fazer isso, mas eu sei que é o correto. E eu decido, por amor a mim, em primeiro lugar, te perdoar. Eu te perdoo. Eu decido deixar o meu passado para prosseguir e avançar na vida. E a partir de hoje, tudo o que aconteceu entre nós, tudo o que você cometeu que me feriu, é um fardo que eu não carrego mais. Eu decido deixar para prosseguir a partir de hoje. Agora eu quero que você, lentamente, veja essa pessoa diante de você. Ela dá 2 passos para trás, ela se vira e ela começa a caminhar. Ela começa a caminhar em direção a uma porta que tem do outro lado dessa sala. Ela caminha e você simplesmente vai observando. Ela abre a porta, atravessa a porta e vai embora. E agora eu quero que você respire novamente no 3. 3, 2, 1, inspire. Segura. Soltou.
Agora diga comigo, você está sozinha, sozinho nessa sala. Diga comigo, eu encerrei esse vínculo. Eu cortei esse laço. E eu rompi com o invisível. Respira mais uma vez. 3, 2, 1. Segurou. Soltou. Eu quero que você sinta agora uma liberação, uma leveza. Existe uma leveza agora, existe uma paz que agora vai invadir você. Não importa se você estiver chorando, não importa nada. Agora eu quero declarar, existe uma paz que vai invadir você, uma leveza que vai invadir você agora. Respira, sem culpa, sem fardo. Tranquila, tranquilo. Sinta a leveza. Sinta a paz. E com seus olhos fechados, apenas me escute. Deixa eu te dizer algo. Só me escute. A liberação acontece, o perdão acontece não porque a pessoa é digna, mas porque você precisa ser liberado e liberado. Porque a sua vida fica presa, aprisionada. Por isso que, nessa noite, a liberação é em relação a você ser livre, a você deixar para prosseguir, a você retomar o teu caminho, porque até hoje você estava sendo controlado por uma lealdade invisível a essa pessoa que estava bloqueando a sua vida, impedindo você de avançar. Você está liberada. Você está liberado para prosseguir, para romper, para prosperar. Respira bem fundo. Segura. Solta. Agora abre os seus olhos. Coloca aqui no chat agora, eu quero ver como que foi essa experiência para você. Coloca aqui no chat. Nós fizemos uma liberação hoje emocional. Por quê, Rafa? Eu sei que você tem outras feridas e existem outros autores. Isso a gente vai resolvendo ao longo do caminho, mas hoje eu queria pegar talvez a principal ferida para a gente fazer uma liberação. Rafa, essa liberação resolve por completo? Não resolve por completo os resquícios que a ferida deixou aí, os padrões. Isso a gente vai resolvendo na medida que você vai caminhando dentro dessa jornada. Porque você vai identificando mais características e você vai aprendendo a ressignificar e aprendendo também a quebrar esses padrões. Foi por isso que eu criei o método VEX, tá? O método VEX é a continuidade dessa jornada. O que você começou comigo na segunda-feira, a gente vai até o final da semana, vai trazer muitas coisas à tona, vai trazer ajustes na sua vida, mas para a gente trabalhar tudo, você precisa continuar essa jornada. É por isso que eu tenho muita expectativa que você venha caminhar comigo como aluna e como aluno, tá? Eu tenho essa expectativa. Eu tô te dando aqui, na verdade, tudo nessa semana, uma degustação de tudo que tem dentro do método. Eu sou bem claro e honesto com você. Muita coisa vai impactar a sua vida essa semana, muita mudança vai, na verdade, já está acontecendo e vai acontecer. Quando você olhar para trás, domingo vai ser a nossa última aula, lembrando que amanhã é a mais importante, porque amanhã eu quero abrir muito, escancarar para você o que realmente vai trazer essa liberação rápida, esse desbloqueio rápido, essa transformação rápida. Mas eu quero estar com você até o final da semana. Até o final da semana. Mas eu quero que você entenda algo. Eu quero que nesses dias você vai desfrutando, você vai experimentando, você vai vivendo essa transformação que já está acontecendo. Mas eu quero muito que você dê o passo para vir caminhar comigo. Para que a gente caminhe durante um ano juntos. Porque se eu posso produzir isso na sua vida em poucos dias, imagine o que eu posso produzir investindo na sua vida durante um ano inteiro.
É um destravar completo. Você começa a prosperar financeiramente, nas relações, no espiritual, em todas as esferas. Problemas começam a ir embora, enfermidade, depressão, ansiedade, insegurança, autoestima volta. Sua vida começa a ficar organizada. Então eu criei o método Vida Extraordinária, que é o método VEX, justamente para você trabalhar por completo na sua vida. Por completo na sua vida. O que é um método, Rafa? Um método é algo organizado, que tem início, meio e fim. Você entra no método de uma forma e sai de outra forma. Entende? Transformado. Acessando aquilo que eu chamo de vida extraordinária, tá? Então a gente tem as nossas aulas gravadas na plataforma, que é um método por completo, e além disso, 1 ano de mentoria comigo. E eu vou te explicar mais adiante como você pode se tornar um aluno meu, tá bom? Mas eu quero que você foque nessa semana e você entenda por completo tudo que vai acontecer, tá? Olha só, eu quero pedir algo para você. Deixa eu caminhar para o final de uma maneira diferente nessa aula. Vamos fazer o seguinte: de tudo que você já viu até agora, a gente só está na 3ª aula. É só a 3ª. De tudo que você acompanhou de segunda até hoje, quem aqui já teria interesse de que eu fosse o seu mentor? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Rafa, eu tenho interesse de você ser o meu mentor, de você me acompanhar durante 1 ano. Digita eu aqui no chat. Quem tem interesse que eu seja o seu mentor? Eu ainda não falei do método para você ainda vai conhecer. Tem um valor de investimento? É claro que tem. É claro que tem, não é gratuito, né? É o meu trabalho como terapeuta, como especialista em comportamento humano, é o meu trabalho, tá? Tem toda uma equipe por trás que coloca comida na mesa dos seus filhos. Você vai conhecer minha equipe também, as meninas do meu time. Mas, Rafa, eu tenho interesse em que você seja o meu mentor. Eu quero saber como funciona isso aí. Eu quero caminhar com você durante 1 ano, porque do pouco que eu já vi aqui, minha vida já está sendo impactada. Quem tem interesse, digita eu aí no chat. Digita eu. Vamos encerrar essa aula diferente? Olha só, amanhã é a aula mais importante, como eu te falei. Inclusive, amanhã, no final da aula, eu vou abrir o método VEX. Vou fazer isso. Não vou abrir inscrições, eu vou abrir o VEX para você conhecer, tá bom? Vamos fazer isso. Amanhã vai ser uma aula poderosa, impactante, porque amanhã eu vou falar sobre os 4 pilares para uma vida extraordinária. Os 4 pilares para você construir uma vida que é próspera, que rompe em todas as esferas, uma vida sem sofrimento, uma vida com plenitude. Amanhã é a aula mais importante. E aí no final da aula, o que eu vou fazer então? Vou abrir o método VEX. Vou mostrar o que tem lá dentro, vou mostrar o que tem na plataforma, vou mostrar como que eu trabalho, vou mostrar os presentes que eu vou separar para essa turma. Ok? Vou fazer isso com você. Então você vai ter que vir na aula de amanhã. Não só em relação a tudo que vai acontecer amanhã, que vai ser impactante, mas em relação também a conhecer o método VEX. Olha só, o que eu vou fazer agora então? Você que digitou eu, que tem interesse de que eu seja o seu mentor, o meu time vai mandar agora um link aqui no chat. Esse link é diferente dos outros. Você já está no grupo, certo? Tem um grupo chamado de Método VEX. Nesse grupo, para quem tem interesse, não é que decidiu ainda, Rafa, eu só tenho interesse em ser sua aluna, seu aluno. Você vai tocar nesse link que vai subir no chat e vai entrar nesse grupo. Ele é um grupo diferente. Por quê? Nesse grupo, mais adiante, eu vou abrir presentes, bônus, e eu vou abrir uma condição exclusiva. Eu vou dar nessa turma eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou dar um grande desconto para tornar bem acessível o método e você investir no seu crescimento, no seu romper, caminhando comigo, tá bom? Então, quem tiver nesse grupo, que a gente vai soltar agora o link no chat, pode soltar o link da minha equipe aí, tá? Esse grupo é um grupo diferente, você vai tocar e entrar nele. Rafa, eu vou estar em 2 grupos, não tem importância. No final da semana, você sai de um e só permanece no grupo do Método VEX. Não tem importância, tá? É importante você estar no grupo que vai se chamar Método VEX. Se não mudou o nome ainda desse grupo, vai mudar hoje, tá bom? O importante é, eu tenho interesse que você seja o meu mentor. Toca nesse link agora, entra nesse grupo e permanece nele. Eu vou mandar o replay dessa aula de hoje nesse grupo, e nesse grupo também eu vou mandar o link dos nossos outros encontros, tá bom? Pode ficar nesse grupo novo aí, tá? Só que esse grupo ele é diferenciado, por quê? Porque somente nesse grupo eu vou revelar presentes exclusivos. Somente nesse grupo você vai ter a chance
de ganhar uma sessão de desbloqueio exclusiva comigo e somente nesse grupo o meu time vai te dar todo o suporte, ok? Lembrando que se alguém te abordar no privado, exija dessa pessoa um vídeo meu confirmando o nome dela e o número pelo qual ela te abordou. Isso é para sua segurança. Ah, eu sou da equipe do Rafa. Manda o vídeo dele e manda... E eu quero ver no vídeo ele falando o seu nome e confirmando esse número aqui que você me chamou. Para sua segurança, tá bom? Beleza? Ó, nós vamos até o fim. É só a terceira aula. Gente, vocês têm noção do que vai vir adiante? Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vai ser impactante. Agora eu quero encerrar com uma coisa. Eu quero encerrar com você tocando nesse link aí, ó. Toca nesse link, entra no grupo e eu te vejo amanhã às 8 horas em ponto para uma das aulas mais importantes e mais impactantes dessa semana, tá bom? Ó, um beijo para você, um grande abraço e eu te vejo até mais. Ó, entra no grupo. Bora pro grupo, agora.